Hoje nós iremos falar sobre o conceito de educação nos clássicos da sociologia. A sociologia clássica ela tem como os principais representantes, precursores, Émile Durkheim, que era um sociólogo francês, Karl Marx, que era alemão, filósofo e economista, e Max Weber, também sociólogo, teórico político, e ele também era alemão, Cada um deles teve um método de análise da sociedade que fez com que eles elaborassem teorias sobre política, economia, poder, Estado, religião e trabalho. Nós vamos agora analisar o conceito de educação desses três autores. Começaremos com Émile Durkheim. Émile, na verdade, sempre esteve preocupado com a criação de uma ciência que fosse autônoma, independente da filosofia e da psicologia. Ele se remete aos fatos sociais como objeto de estudo. O fator social exerce um poder que faz com que o indivíduo realize ações que muitas vezes são feitas contra a sua vontade, Ou seja, a sociedade já se encontra constituída onde nascemos. E o indivíduo, a única coisa que ele faz é ser educado para continuar obedecendo às regras impostas pela sociedade. Para Durkheim, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Ou seja, a educação é um fato social que já se encontra constituído na sociedade e através dela deve ser passados os conhecimentos herdados pelos mais velhos, para as crianças, fazendo com que tenham acesso a valores, costumes e que sejam apenas para membros do grupo, da classe social que ela convive. Nós falaremos agora sobre Karl Marx, Ele nunca se preocupou, na verdade, em criar uma ciência da sociedade. Na verdade, ele era um autor com uma abordagem que abarcava várias áreas de conhecimento, mas, acima de tudo, Karl Marx fazia uma abordagem crítica ao modo de produção capitalista. Ele foi responsável pela criação do materialismo histórico, que é uma teoria que sugere que os homens produzem condições de sua vida. E, sendo assim, a base da história está ancorada no mundo material. Com isso, ele defende que as relações de produção devem ser responsáveis pela relação de classes sociais. Ou seja, as relações sociais, segundo Marx, essas relações sociais existentes de uma determinada sociedade dependem da forma de organização do consumo, do comércio e da produção. A teoria está ligada à questão da divisão social do trabalho na sociedade capitalista. Elas são permeadas pela contradição e lutas de classes. Na visão de Marx, a educação está orientada para atender os interesses do capital. Ela não é emancipatória, na verdade, ela é alienante. A educação para Marx pode ser compreendida como um processo que treina e capacita trabalhadores para vender a sua força de trabalho para a burguesia e produzir relações capitalistas. Já Weber, ele é diferente de Marx e Durkheim. Por quê? Porque enquanto eles focam suas análises na coletividade, Weber foca no indivíduo, nas suas ações na sociedade. Weber diz que nenhum conceito é capaz de explicar a realidade e que o máximo que os pesquisadores podem fazer é criar um tipo que se aproxime da realidade. A sociologia weberiana é compreensiva, ou seja, ela busca entender e estudar o comportamento e a conduta humana através da criação de tipos ideais capazes de aproximar corretamente da realidade. Para Weber, a educação está associada ao processo de desenvolvimento capitalista. Para ele, a educação tem um papel de criar um corpo burocrático especializado e treinado para gerir negócios e fazer com que a máquina do Estado funcione. Então, esses são os três conceitos na visão desses três autores.